Mutismo seletivo, e é esse o nosso segundo transtorno de ansiedade. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa condição? E o mutismo seletivo é um transtorno de ansiedade muito mais raro do que os outros tipos de ansiedade. Só para vocês terem uma noção, ele quase não é visto nos adultos, sendo quase que específico das crianças. E mesmo nas crianças, a sua prevalência é de menos de 1%. Então, uma situação um tanto quanto rara de se deparar. Mas quando nós falamos de mutismo seletivo, afinal, o que é esse transtorno? Se a gente pegar pelo nome, mutismo, que é basicamente a questão de não conseguir falar, e seletivo, que não é sempre, em algumas situações específicas. Entendendo esse conceito, nós já entendemos do que se trata o transtorno de mutismo seletivo, que é quando a criança tem um medo e uma preocupação de falar em determinadas situações, não sendo em todos os ambientes. Então ela pode muito bem, por exemplo, falar normalmente em casa, mas quando ela está na sala de aula, diante de um professor, ela adota o silêncio total e ela não consegue falar mesmo. Mas o mais importante, é preciso ter certeza que de fato ela não tem alguma dificuldade em canalizar a sua voz. Por exemplo, não dá pra gente falar que uma criança tem mutismo seletivo se de fato ela tem uma deficiência verbal. Nem mesmo se ela, por exemplo, tem dificuldade em aprender o idioma. Vamos supor, por exemplo, que uma criança brasileira se muda para os Estados Unidos e lá ela tem uma dificuldade com um novo idioma. Então nós não podemos considerar isso como mutismo seletivo, já que o ato dela de não falar é em decorrência de uma dificuldade e não de um medo ou uma ansiedade. Outra característica do mutismo seletivo é que ele pode ser tanto em relação a ambientes, por exemplo, uma criança que ela não fala de forma alguma quando ela está na escola, ou então relacionado a pessoas, ela não consegue falar, emitir sons diante de uma pessoa específica, como por exemplo, um professor, uma professora. Por isso que o nome chama mutismo seletivo. E o mais importante, precisa de tratamento urgente, porque veja só como a pessoa, essa criança, ela perde qualidade de vida. Se ela não consegue se expressar, se ela não consegue falar, ela também diminui a sua socialização. E nós sabemos o quanto a socialização é de extrema importância no desenvolvimento de uma criança. Então, esse foi o mutismo seletivo. Você já conhecia esse transtorno? Já viu alguma vez alguma criança com essa condição? Me conta aqui nos comentários.